Olá, boa noite. Então, estamos em uma aula de finanças públicas. Ok, vamos falar de algumas definições de finanças públicas, o que são finanças públicas. Professor Cleiton, então, aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo a esta gravação. Finanças públicas, né, o que são finanças públicas? Isso que vamos estudar, esse tema. Olá, vamos iniciar o nosso aprendizado, então. Hoje vamos estudar um pouco sobre as atribuições econômicas do governo. Certamente será um excelente período de aprendizado. Governo versus Estado. Você já pensou no motivo pelo qual nós temos o governo e o Estado? Para que serve o governo? Para que serve o Estado? Você sabia que governo e Estado são coisas diferentes? Governo versus Estado são coisas diferentes. O governo se elege de período de 4 em 4 anos na esfera federal, estadual e distrital, ou seja, presidentes, governadores e prefeitos. Então, o governo é para aquele momento específico, determinado pela Constituição, de 4 anos para esse agente político estar no poder e exercer o seu mandato no executivo. Agora, o Estado é algo maior que o governo. O governo passa de período em período, mas o Estado permanece. O Estado está relacionado a toda a estrutura do executivo, do legislativo, do judiciário, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das entidades, das autarquias, certo? Todo esse aparato que existe do SUS, das universidades federais, institutos, está relacionado, são aparelhos do Estado, né? A polícia é um aparelho do Estado. Então, o Estado é esse maior que esse ente maior que está relacionado à Constituição, assegurado constitucionalmente, né? Então, essa ordem constitucional da nossa unidade federativa, da nossa República Federativa do Brasil. Então, existe uma diferença entre Estado e governo. Por isso, nós estamos falando aqui dessa diferença para nós falarmos de finanças públicas também. A disciplina que estamos estudando é finanças públicas. Mas por que ele está falando disso? Exatamente para podermos perceber que nas finanças públicas, diante desse contexto, as políticas de governo não são as mesmas políticas necessariamente de Estado. Você pode estar falando de uma política pública de Estado, que já está relacionada à estrutura do Estado, assegurar educação, saúde e transporte, saneamento, que está na estrutura e políticas que continuam, permanecem, independentemente da atuação de um governo. Se o governo está ou não no poder, um governo, um político, isso independe de ele estar no poder. Aquela política de Estado, ela continua. Então, as finanças públicas, elas continuam, os gastos continuam, as receitas continuam, os projetos, as políticas vão continuar, políticas que estão relacionadas ao Estado. Né? Então, vamos continuar aqui nossa aula, fazendo as definições para entendermos melhor isso. Qual a definição de finanças públicas? Segundo Richard Musgrave, finanças públicas é a terminologia que tem sido tradicionalmente aplicada ao conjunto de problemas da política econômica, que envolve o uso de medidas de tributação e de dispêndios públicos. Richard Musgrave, segundo Richard. Qual a diferença de finanças públicas? As finanças públicas são estudadas na economia governamental, objetivando a implementação de medidas ótimas com vistas ao bem-estar dos cidadãos. Portanto, trata-se de uma área da ciência econômica que estuda a política fiscal, bem como políticas públicas relativas à natureza fiscal. Ademais, estuda-se conceitos como receita pública, despesa pública, dívida pública, dentre outros conceitos, ok? Tivemos aqui, ainda dentro dessa pergunta, qual a definição de finanças públicas? Teixeira Ribeiro fala, o Estado pretende que sejam satisfeitas determinadas necessidades coletivas. Para tanto, propõe-se produzir bens, mas a produção de bens implica despesas. O Estado precisa, portanto, de obter receitas para cobrir essas despesas. Isto é, precisa de dinheiro, de meios de financiamento. Qual a definição de finanças públicas? Estão relacionadas à atividade financeira do Estado. Atividade financeira, AF, né? Atividade financeira do Estado.
do Estado, objetivando otimizar a alocação ótima de recursos. Isso é um conceito que eu fiz, né? A atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado propõe-se a satisfazer as necessidades coletivas e concretizada em receitas e despesas. A ciência das finanças estuda a atividade financeira, isto é, uma atividade do Estado que se exprime em receitas e despesas. As finanças públicas podem ser divididas em 3 fases: período liberal, período moderno e período pós-moderno. Então, aqui nós temos o período liberal das finanças públicas, que elas podem ser divididas. Está focado, né, no indivíduo, o qual ele era livre, era focado no indivíduo, o qual era livre e livre do intervencionismo estatal. O Estado estava desempenhando ou desempenhava atividades essenciais. Os tributos tinham função fiscal, correto? Então, quando nós falamos de função fiscal, nós estamos falando de função relacionada à receita como um elemento para a gestão do Estado, e logo ele tinha uma despesa, né? Período moderno. O Estado expandiu as suas ações intervencionistas no domínio econômico. A tributação assume a forma intervencionista, podendo ter a função fiscal e extrafiscal. No período pós-moderno, o Estado passa a agir funcionalmente sobre a estrutura da conjuntura econômica. Então, nós estamos aí, uma estrutura, uma infraestrutura e uma superestrutura, como já alguns falam, de fato, né? E dentro dessa conjuntura, nós temos aí, independente de tempos em tempos, criando toda uma estrutura, nós temos o Estado e de maneira conjuntural ele atua em função de governo. Como o Estado, então, intervém na economia, pessoal? O Estado intervém na economia reduzindo a carga tributária, aumentando receitas de impostos, ICMS, IOF, impostos, né? Então, e reduzindo essa carga tributária. É assim que o Estado ele intervém na economia. Ele intervém na economia escolhendo determinados produtos ou bens. É a maneira que o Estado ele intervém na economia. Certo? Então, bem público, né, destinados à educação, à saúde, à segurança nacional, são escolher no que você vai investir, como você vai usar o recurso público, é Estado na economia. Aumento de determinados impostos para promover equidade, ou seja, igualdade social, justiça social, retirando de uns e dando a outros para promover a distribuição de renda, são intervenções do Estado, são funções estatais intervencionistas, né? Então, aqui nós vemos no fluxo circular da renda a questão do Estado, né? Como é que o Estado ele funciona? Aqui nós não vamos ver o Estado, mas vamos ver um pouquinho da estrutura e depois verificar como é que o Estado ele pode atuar nessa estrutura. Nós vemos aqui que no sistema econômico, alguns agentes econômicos, sendo uma modelagem simples, são as famílias e as empresas, ou empresas e famílias. As empresas vendem bens e serviços, compram serviços de fatores de produção. As famílias demandam bens e serviços que são ofertados pelas empresas, compram esses bens e serviços e vendem serviços de fatores, ou seja, sua força de trabalho. Então, aí nós vemos o seguinte, que as empresas demandando fatores de produção no mercado de fatores de produção, ou seja, pagando pela força de trabalho, as empresas compram, né, produtos, e as famílias, então, aqui os fatores de produção, trabalho, né? Trabalho e insumos, materiais, né? As famílias, elas ofertam serviços de fatores de produção. Então, aí está relacionado a terra, trabalho e capital. Em contraposição, nós vemos aí, certo? Insumos para a produção, para que as empresas adquiram esses insumos. Ela demanda insumos, fatores de produção, e realmente recebe esses insumos para processar e produzir seus produtos.
Do outro lado, nós vemos as remunerações das famílias, ou seja, os rendimentos dos fatores de produção, rendimento dos salários, lucros e aluguéis, que vão para as famílias. Aqui, então, nós percebemos o mercado de bens e serviços. As empresas vendem, as famílias compram. Aqui, nesse momento, essa seta, você vê a oferta de bens e serviços das empresas para o mercado de bens e serviços. E nesse mercado de bens e serviços, as famílias vão lá e demandam bens e serviços que elas precisam. Roupas, moradia, alimento e por aí vai. Né? Só que para adquirir esses bens e serviços, elas pagam por isso, correto? Elas demandam bens e serviços e pagam por isso. As empresas ofertam bens e serviços e têm a receita de venda de bens e serviços, elas são remuneradas por isso. Aí nós temos aqui o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção, as famílias e as empresas. Aí tem a pergunta: e o Estado? Cadê o Estado? Cadê o papel do Estado na economia? O sistema de preços aqui pressupõe, nesse modelo simples, uma livre concorrência, podemos falar assim, um mercado atomizado, com muitas empresas ofertando, entrando e saindo em qualquer mercado, e os demandantes desses bens e serviços, as famílias. E vira e mexe, uma empresa também é demandante de bens e serviços, qualquer empresa, na verdade. Então, nós vemos aqui o que está faltando como ator? O Estado. O Estado está faltando aqui nesse slide. Né? Então, nós temos aqui o fator regulador, porque podem existir externalidades que vamos estudar mais adiante, externalidades positivas e negativas, que vão precisar realmente ser consideradas quando nós falamos de um sistema econômico. Quem garante que um serviço vai ser prestado adequadamente, vai ser vendido adequadamente? O susto de você chegar e comprar um produto farmacêutico que não corresponde à qualidade que ele diz que está oferecendo. Você comprar um celular e chegar para você um tijolo, como aconteceu por aí, pelo Brasil. Né? De você realmente chegar num restaurante e a vigilância sanitária não ir lá na cozinha e a cozinha não ser inspiradora para uma pessoa realmente usar aquele restaurante quando descobre como é que ela é. Então, a Anvisa, né, Agência de Vigilância Sanitária, né, está ali fiscalizando, órgãos fiscalizadores. Por isso, a necessidade de fiscalização, de regulação. O Estado ele pode chegar intervindo para corrigir falhas de mercado. É isso que vamos estudar no futuro. Ok? Um dos elementos básicos das finanças públicas é a dívida pública. Ok? A dívida pública. A dívida pública afeta o equilíbrio de uma entidade pública. Qualquer estado, município, não sei se vocês estão sabendo, recentemente, o governo federal ele liberou muitos recursos para que fosse utilizado no combate ao coronavírus, para que ajudasse os estados. Vários estados, como Rio Grande do Sul, vários estados aí, em vez de investir em hospitais de campanha, em leitos, em respiradores, na assistência, eles pagaram as suas dívidas estaduais com a União. Isso fez com que faltasse recursos para investir na saúde. Observe a situação que nós estamos vivendo. O governo federal libera o recurso e, em vez de ser utilizado aquele recurso para cuidar da saúde das pessoas, eles querem reduzir o equilíbrio que eles têm da dívida com a União, pagando a dívida para se manter no poder, preocupado com reeleição, em vez de se preocupar com vidas humanas. Vários estados fizeram isso. 2, é a soma de todos os empréstimos contraídos. A dívida é a soma de empréstimos. Poxa, se os estados se endividaram, se a União se endividou com o Banco Internacional, o FMI, Banco Mundial, o que é essa soma de endividamento? Essa soma de empréstimos contraídos? É dívida. Faz parte da dívida pública externa. É a diferença entre a receita arrecadada por meio de impostos e a despesa associada com a gestão do ente público.
Então, essa diferença entre receita e despesa é dívida pública. Tá? Você arrecadou por meio de impostos, né? E, enfim. O que é que nós percebemos nisso tudo, pessoal? Nós percebemos que é, é uma coisa interessante essa questão. Se você for pensar, fazendo um resgate histórico, houve uma, na verdade, quando nós falamos assim, não foi paga a nossa dívida externa. Uma boa parte da nossa dívida externa tinha sido paga em governos anteriores aí. Só que foi feito, na verdade, ela está travestida de dívida interna, né? Ou seja, criou-se uma maneira de pagar a dívida externa e adquirir dívida interna. Então ela ficou meio que travestida. A dívida interna ela é maior que a dívida externa. Então só que você meio que trocou dívida, né? É uma coisa realmente interessante no nosso país. Tá. Diferença importante: dívida pública e dívida privada. As finanças públicas, melhor dizendo, finanças públicas e finanças privadas. Nós estamos falando de finanças. Quando nós falamos de finanças públicas, nós estamos falando realmente da gestão dos recursos, né, financeiros da União, dos estados, dos municípios. A finança pública é diferente das finanças privadas, porque a finança privada, se você for pensar bem, ela visa, na verdade, a rentabilidade. Em finanças privadas, você está preocupado com finanças pessoais, com lucratividade, com o lucro da empresa, de você ser eficiente, eficiência individual, privada, rentabilidade em juros sobre o capital investido, você dá uma ênfase no juros compostos, né? Enfim, o que percebemos? Finanças públicas é diferente de finanças privadas. Finanças públicas são diferentes de finanças privadas. Finanças públicas está preocupado, na verdade, em gerir recursos para a sociedade. Gerir recursos que retornem para a sociedade, e por meio de bens e serviços. Né? É lógico que você procura ser o mais eficiente possível para que esse recurso, em tese, né? Em tese, procura ser o mais eficiente possível para que esse recurso retorne para a sociedade da maneira mais adequada possível, né? Mas nem sempre é isso que acontece, porque nós temos os problemas é, de gestão, de malversação do dinheiro público. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Eu só quero enfatizar aqui a diferença entre finanças públicas e finança privada. A finança pública está preocupada com. É lógico que a rentabilidade tem essa importância, mas em retornar bens e serviços que foram arrecadados da sociedade devem retornar para a sociedade. Em tese é isso. Vertente da ciência das finanças públicas. Quais são as vertentes? Vertente econômica. Que as finanças públicas, existe muita teoria microeconômica e macroeconômica, demais. Vertente jurídica, que as finanças públicas têm o seu arcabouço aí, o aspecto legal, né? Aspecto sociológico, ciências sociais, psicologia social, psicologia individual, ela tem o seu, inclusive hoje em dia até na economia nós estamos falando já aí em economia comportamental, então tem esse lance também psicológico, não sociológico, mas sociológico, né, também, porque existe essa sociologia é, que analisa esse comportamento com uma economia comportamental, só que não com ênfase diferente, sociológico, a economia sempre é ênfase econômica, né? Mas tem esse aspecto de você analisar o aspecto macro, né, do comportamento social dos agentes econômicos, dos agentes sociais. Então, as finanças públicas elas têm isso, porque um ente federativo gasta mais e menos, qual a relação disso aí com a população local? Política. Política. Política, quarto item. Então, a política ela é determinante também. Ela tem uma vertente para como os gastos públicos são feitos, são realizados. Não é uma matemática certa, não é uma matemática da engenharia, 2 mais 2 é 4, que você vai lá e também não é cartesiano, né?
não é cartesiana, não é linear o raciocínio de como funcionam as finanças públicas. Tem um aspecto sociológico, político envolvido. Então, sempre que tem um aspecto político, tem algum viés, né? Teoria da escolha pública. É bom nós falarmos aqui um pouquinho, então, rapidamente da teoria da escolha pública. É o ramo da economia que estuda as formas como as autoridades políticas competentes tomam as suas decisões. Vale ressaltar que as decisões políticas de conteúdo econômico e financeiro dos governos ou dos parlamentos estão sujeitas a um conjunto de poderes repartidos por diferentes agentes que, ademais, desempenhavam funções distintas do sistema político, os quais sempre e todos interferiam, de qualquer modo, na decisão política, sobretudo na financeira, com fundamento na lei ou de fato. Admite-se que os políticos agem de modo a maximizar a probabilidade de sua eleição. Eles querem se eleger. Então, a escolha pública está relacionada ao poder de decisão, à questão de votos e eleição também. Esta teoria admite, assim, que os representantes eleitos, os políticos, são maximizadores de votos. Enquanto nós dizemos que na microeconomia, o produtor quer maximizar lucros e minimizar custos, se você pensar na teoria da escolha pública, os políticos querem maximizar votos. Tal como as empresas são maximizadoras de lucros, né? Então, dentro desse contexto, o que surge a teoria da escolha pública? Porque existem falhas de mercado. Ou seja, os mercados eles não são perfeitos. Existem falhas, existem externalidades, bens públicos. Existe assimetria de informação, ou seja, informação assimétrica, informação que você não tem. Você que usa, compra bem serviço, às vezes não tem. Sobre um produto, sobre a composição daquele produto. Isso é assimetria de informação. Então, existem falhas de mercado, monopólios, oligopólios, concorrência monopolística, oligopolística. Dentro dessas falhas de mercado surge o poder da escolha pública, a teoria da escolha pública. Aí, nesse caso, quando as decisões são ruins, é devido à falha de governo. Existem falhas de mercado, existem falhas de governo. Uma das falhas de governo, você vê aí a corrupção. Falha de governo, malversação de dinheiro público por incompetência. Né? Então, existem falhas de mercado, existem falhas de governo. Ok? Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Estou nas redes sociais aí trabalhando com economia e gestão. Vocês podem acessar a minha página no YouTube, no Facebook, aí no Facebook, tem também no YouTube, ok? Forte abraço aí para vocês. Tem várias playlists lá de economia, logística, administração pública, finanças, AFA, administração financeira orçamentária. Visitem essa playlist, é muito boa. E educação financeira está sendo a bola da vez, né? Nesse momento. Está aqui a nossa bibliografia complementar, a reforma gerencial do Estado, vários livros aí, nossas regras, bons estudos. Obrigado aí por esse momento de estudo. Valeu, valeu, valeu. Muito bom, muito bom. Tá? Valeu. Estamos aí, então. Ok, pessoal? Boa noite, professor.